Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma série falando sobre Jó, uma série de vídeos falando sobre a história de Jó e tudo que a gente pode aprender com essa história magnífica que é a história de Jó. Você conhece a história de Jó? Você sabe quem foi ele? Bom, gente, Jó é visto como um homem justo, um homem bom, um homem que evita fazer coisas erradas, um homem fiel e temente a Deus. Esse é Jó. Jó, ele tem muitas propriedades, ele tem muitos animais e ele tem 7 filhos e 3 filhas. Esses filhos, eles adoram se reunir um na casa do outro, e essas 3 irmãs também vão, e eles sempre estão fazendo banquetes e comemorando juntos. Então, assim, hoje a festa é na casa de um, depois do outro, depois no outro, e eles são muito unidos. Jó, ele é muito feliz, é um homem muito feliz. E de repente, gente, acontece algo celestial, tremendo. Deus, Yahweh, gente, Yahweh, tem gente que fala Yahvé, sabe? Então, eu gosto de falar Yahweh, que é o nome de Deus. O Eterno, o Criador, tá? É o nome que o povo de Israel aprendeu com Moisés, quando Moisés pediu para o Senhor, Senhor, qual o seu nome? Para eu poder falar, né, o nome do nosso Deus para as pessoas e para o faraó, e o Senhor se apresentou como Yahvé, Yahweh, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Yahvé estava junto com os seus anjos, conversando ali, e se apresentou Satã, ou seja, Satanás, entrou nessa conversa. E ali ele chegou e o próprio Deus falou assim para ele, o Eterno, de onde você vem? E ele diz, de perambular pelo mundo, de percorrer pelos caminhos da terra. Aí Deus falou assim para ele, você viu meu servo Jó? Você observou ele? O quanto ele é temente a mim? O quanto ele busca não fazer nada errado? Como ele é um homem justo e fiel? E foi elevando, né, Jó. E ele pegou e falou assim, vi. Mas também o Senhor o protege tanto e não permite que nada aconteça com ele, você criou uma barreira protetora, é assim mais ou menos que ele diz, em volta dele e sobre todas as coisas dele. Nada de ruim, nada de mal acontece a ele. Agora, se você tirar todas as coisas que ele tem, toda essa felicidade dele aí, ele vai começar a blasfemar contra você. Ele vai começar a te amaldiçoar. Tira o que ele tem para você ver. E neste momento, gente, Yahweh, ele fala, tá bom. Sabe, eu vou te dar poder aqui e permissão para você tirar todas as coisas dele. Mas você só não toque nele mesmo. E sabe o que é engraçado, gente? Porque Deus, ele sabe todas as coisas. E isso se trata não só de mostrar pra gente o quanto Deus é poderoso e o quanto Ele está no governo da nossa vida, o quanto Ele cuida da gente, o quanto Ele nos ama e que quando a gente segue um bom caminho, Ele nos segura pela mão e nos leva a ser prósperos e abundantes. Isso fala também, sabe, o quanto o inimigo, ele está em derredor, buscando aquele que ele possa tragar, buscando a janelinha que ele possa entrar, para poder perturbar a sua vida, para poder te desviar dos caminhos de Deus, para poder fazer com que você não receba essa proteção de Deus, entendeu? Porque quando ele diz, você criou uma barreira em volta dele, a gente não consegue chegar, ou seja, eu não consigo, ele é protegido pelo Senhor, eu não consigo. Então, a partir do momento que se tirou essa proteção, foi permitido poder para que ele pudesse fazer todas essas coisas. Aquele que anda com Deus, aquele que busca esse Deus
de verdade, de todo o seu coração, se arrepende de tudo que fez de errado, se desvia dos maus caminhos, ele é protegido. Ele é protegido por Deus. Isso não significa que tribulações não vão acontecer na nossa vida. Ele diz que nesse mundo há tribulações, mas que Ele está com a gente, que Ele ajuda a gente. E essa história de Jó mostra isso. Então é mais tudo isso para ensinar a gente hoje do que realmente um joguinho ali entre eles. Não, é muito maior que isso. Deus deu ouvido a Satã para dar uma lição nele. Entendeu? E também para nos ensinar o quanto a gente pode ter Deus e a proteção dele e o quanto que a gente, longe dele, está aberto às artimanhas do inimigo. Bom, enfim, o inimigo foi e fez, né? Saiu da presença de Deus naquele momento e fez tudo o que ele queria para poder tirar as coisas de Jó. Ele começou com os animais, foi matando todos os bichos, até fogo do céu caiu sobre os camelos, né, sobre os bichos, sobre as ovelhas, e ele perdeu primeiro todos os bens dele. Depois veio um vento forte do nada, e tão forte que derrubou a casa onde os filhos estavam fazendo uma daquelas festas que eu falei, e todos eles morreram. Todos morreram. Então ele perdeu todos os bens dele ali, todos os animais, os gados, e perdeu seus filhos, todos de uma vez. E de cada lugar sobrou uma pessoa viva para vir contar para ele o que tinha acontecido. Agora imagina, Jó estava lá bem feliz, sentado. Chega um contando: nossa, as ovelhas morreram. Chega outro: o gado morreu. Chega outro: os cabelos morreram. Chega outro: seus filhos morreram. Tudo ao mesmo tempo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Jó, ele se levanta, ele rasga suas vestes, ele rapa a sua cabeça, passa, né, cinza e terra sobre a sua cabeça, em sinal de humilhação diante do Senhor. E ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou. O Senhor me deu tantas bênçãos e agora está me dando essas dores. E ele glorificou o nome de Deus, ele não amaldiçoou, ele não questionou Deus. Ele só entendeu que o Senhor estava fazendo tudo aquilo com ele porque tinha um propósito, mediante a muita dor e sofrimento no seu coração. Muita dor e sofrimento. Mas ele não perdeu a fé dele em Deus. Ele sabia que Deus estava por trás, que tinha alguma coisa ali acontecendo. Lógico, depois aconteceram várias coisas. Várias coisas. Passou um tempo, passou esse tempo, e o Senhor, Yahweh, se reuniu com os anjos novamente. Satã se aproximou novamente e ele falou: da onde você vem? E ele falou a mesma coisa, de percorrer pelo mundo, de perambular sobre os caminhos da terra. E ele falou: e aí, você viu o meu servo Jó? Mesmo passando por tudo aquilo, ele ainda permaneceu fiel a mim. Mesmo ele continuou me amando. Mesmo passando por tudo isso, ele continuou me amando. Você viu? Aí ele pegou e falou: o quê? Porque, gente, ele não desiste nunca, entenda isso. Isso é lógico. Tudo bem tirar as coisas dele, mas o ser humano não pode tocar na pele dele, ele não pode sentir dores. Porque se você tirar a saúde do ser humano, ele vai ficar totalmente descrente e vai começar a te amaldiçoar e blasfemar contra você. Pode tirar tudo dele, você não tirando a saúde dele, ele fica bem. Você é? Então tá bom. Eu vou te dar poder para ferir a pele de Jó, mas não tirar a vida dele. Exatamente o que aconteceu, ele foi rapidamente. E Jó ficou com a pele coberta de feridas,
de feridas horríveis, a Bíblia fala. Que elas, eram horríveis e doía, e ele sofria muito. E ele estava lá, sentado, e com um pedaço de caco para coçar as feridas dele, em meio às dores, angústias e sofrimentos. E a sua esposa chegou e falou assim para ele: por que você é tão teimoso? Por que você não amaldiçoa logo Deus e morre? Olha isso que você está passando. Aí ele olhou para ela e falou: deixa de ser louca, isso que você está falando não faz sentido algum. Você acha que eu só vou receber maravilhas do Senhor? E assim ele permaneceu ali, gente, mais uma vez, fiel ao Senhor, crente ao Senhor, passando por dores horríveis. Diz que essas feridas eram horríveis e ele ficou coberto delas, desde a cabeça até as plantas dos pés. Mas ele sabia que Deus estava ali, ele sentia a mão de Deus ainda sobre ele. Então, para finalizar esse vídeo, essa primeira parte, eu quero te dizer que não importa o tamanho das suas dificuldades, as suas dores, o seu sofrimento, que às vezes você perdeu alguém tão importante para você. Às vezes você está enfrentando uma doença sem fim. Às vezes você está enfrentando problemas emocionais. Às vezes é um relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, com o seu marido, com irmãos, não sei. Mas o Senhor ainda está com você a partir do momento que você confia e acredita nele. Busque Ele de todo o seu coração, que Ele vai fazer você perceber a força dele, entendeu? Porque Ele é a nossa força. Então, quando você percebe que mesmo diante de todas essas dificuldades, a mão dele está sobre você, você vai passar por cada uma delas e dias melhores virão. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Não se esqueça que o inimigo, ele aproveita cada brechinha para entrar na sua mente, para colocar um monte de mentiras, porque aqui mesmo na história de Jó, ele é chamado de acusador. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã, ele não sabe nada do seu futuro, mas ele sabe do seu passado, porque ele está girando pelo mundo e vendo tudo o que está acontecendo. E ele acusa todos que erram. Ele vai nos seus erros, mas não se esqueça, se você se arrepender diante do Senhor e entregar os seus problemas todos para Ele, Ele carrega a sua carga e Ele te perdoa. Entendeu? Ele perdoa você. E você começa a sentir Ele em ação dentro de você, meu querido. Não tem como viver sem isso. Dá essa chance para você. Abandona esses maus caminhos. Vem para Deus. Fecha essas janelas. Não deixa o inimigo mais entrar e ficar brincando com a tua vida. Não perca o segundo vídeo, a parte 2. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.